Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos louvar o nosso Deus. O nosso Deus é tão precioso. E podemos nessa noite, unidos pelo Espírito Santo de Deus, louvar e engrandecer esse nome. Aquele que é um nome precioso, aquele que é o nosso Deus, o Deus que nos faz ter esperança a cada dia. Como diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Cantemos Rompendo em Fé. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque podemos nos achegar com plena confiança diante do teu trono, Senhor,
e sermos socorridos em tempos oportunos. Quantas pessoas, Senhor, estão precisando ter a sua fé renovada, ter a sua esperança renovada, Senhor. Mas, Senhor, eu sei que Tu estás presente, e o Teu Santo Espírito, grande Consolador, Ensinador, onipresente, Senhor, pode ir a cada casa, a cada família, Senhor, e fazer com que eles tenham a fé necessária, não somente para superar os problemas da atualidade, mas também, Senhor, para serem salvos por Cristo Jesus, nosso Salvador. Assim, Senhor, recebe a nossa dedicação em nome de Jesus. Amém. Eu sei que todos estão ansiosos por esse momento. Vamos agora ter a participação do Departamento Infantil. Vamos lá? Oi, deixa eu te contar uma coisa. Me conta o que foi. Eu tava lembrando que nas férias do ano passado, sabe o que eu fiz? O que, Corintina? Eu viajei para a praia. Nossa, que legal! E a praia realmente é muito legal. Deu até saudade, sabia? Deu sim. E sabe o que mais eu gosto de fazer? Ah, me conta. Eu gosto de construir castelinho de areia. Ah, isso é legal mesmo. Eu também gosto, Corintina. Só que toda vez que eu construo, a minha mãe briga comigo. Briga com você, Corintina? Por quê? Porque ela sempre fala para eu não construir muito perto da água. Só que aí eu gosto de ficar lá pertinho com as ondas batendo no meu pé. Aí na hora que eu construo meu castelo, vem a água e tchum, derruba tudo. Quarentina, tô entendendo. Aí eu vou e falo pra minha mãe, ela fala: Quarentina, eu já falei, não constrói perto da água. A areia é muito mole, não dá certo. Mas aí eu vou lá e isso acontece. Quarentina, sabe essa história? O quê? Vem me falar que tem uma história de casa de areia na Bíblia. Olha que você tá ficando bem esperta. Mesmo? Tem mesmo? Tem uma história bem parecida, Quarentina, de um homem que construiu a casa na rocha e de outro que construiu a casa na areia. Eu não conheço. Você me conta? Sim, eu te conto. A história se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículos do 24 ao 27. Vou ler para você, tá bom? Tá bom, pega aí sua Bíblia. Vou pegar. Ela diz assim: os dois fundamentos. O que é fundamento? Calma, Quarentina, deixa eu ler a história primeiro. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a ruína. Igual a minha casinha da areia, né? Veio a água e tchá, derrubou tudo. Isso mesmo, Quarentina. Essa parábola que Jesus contou fala sobre duas casas e cada uma com um tipo de alicerce. Que é isso, alicerce? É o que ele quis dizer, Quarentina. O alicerce é uma casa que foi construída na rocha e a outra que foi construída sobre a areia. É o que dá a estrutura, a sustentação para a casa. Ah, tá. Mas eu posso te perguntar uma coisa? Pode, Quarentina, claro que pode. O que quer dizer homem prudente e homem sensato? Eu não sei. Eu vou te explicar, Quarentina.
Homem prudente é todo aquele que ouve a palavra do Senhor e a coloca em prática. Então eu já entendi. O insensato é aquele que ouve a palavra do Senhor, mas não põe em prática, não obedece. Isso mesmo, é aquele que não a pratica. Ah, tá. E você ouviu o que a história diz? O quê? Que tanto a casa do prudente quanto a casa do insensato tiveram as suas estruturas provadas. Ambas passaram por chuvas, tempestades, dificuldades, porém só uma caiu, a de areia, igual meu castelinho. Isso mesmo, Quarentina. Mas eu não entendi. Como assim? O que quer dizer a gente ouvir a palavra de Deus e a casa tá na rocha? Eu vou te explicar, Quarentina. Todos nós temos a oportunidade de, pelo menos uma vez na vida, ouvir a palavra de Deus, ouvir a mensagem de Jesus. Mas o que nós fazemos com o que ouvimos é o que vai fazer toda a diferença na nossa estrutura. Como assim? Quarentina, não é pelo fato de nós ouvirmos a palavra de Deus que nós não passaremos por dificuldades, que nós não passaremos por ventos, tempestades. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer problemas, enfermidades, mas quer dizer que se nós tivermos a nossa casa, que é a nossa vida, estruturada no Senhor, tendo fé no Senhor, nós passaremos por tudo isso. Entendi, eu acho. Quarentina, a nossa fé é como um alicerce de construção. Ela não faz parte da decoração da casa, sabe? Ninguém vê a fé, mas se ela não estiver lá, a estrutura da casa cai. Tá. Quer dizer que a fé a gente não vê. Não, Quarentina, a gente não vê, mas a gente precisa fortalecer ela. A Bíblia diz em Romanos 10:17 o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Agora eu tô entendendo. A fé é o alicerce, a estrutura de nossas vidas. Mas se não colocarmos ela em prática, se a gente não confiar, não vai ter nada disso e a casa cai e a gente morre. Isso, Quarentina, tô vendo que você tá prestando atenção na história. Isso mostra o quê? Que aquele que praticou, aquele que pratica tudo o que a Bíblia diz, ele não é derrubado com os ventos e com as tempestades, com as provações que vieram. Mas o outro que não quer dar ouvidos ao que a palavra de Deus diz, a mensagem do pastor, aquele que não quer louvar a Deus, quando vem algum problema, ele entra em tamanho desespero porque ele não sabe em quem se apegar, em quem confiar, e as suas estruturas ficam fracas e ele acaba caindo da fé, porque na verdade está faltando fé. Tô entendendo! Pois é. Então quer dizer que todos os dias a gente tem que fortalecer as nossas estruturas, né? A nossa base. Isso mesmo. Lendo a palavra, ouvindo a mensagem do pastor no culto, louvando a Deus, porque assim a nossa casa, que é a nossa vida, vai ser forte e vencer as tempestades. Isso mesmo, Quarentina. Quer saber? A próxima vez que eu for para a praia, eu vou obedecer a minha mãe e vou construir a minha casinha o mais longe possível das águas. Muito bem, mas não deixe de construir um castelinho bem bonito, tá bom? Tá bom, porque a partir de hoje eu já entendi. A minha vida, que é a minha casa, vai estar estruturada na fé em Jesus, porque Ele é uma rocha viva.
Isso mesmo, e que você também tenha a sua vida estruturada no Senhor. Um grande beijo e tchau! Pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Oh, oh, Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Oh, Que bênção, gente! Que maravilha! Você não pode ficar com isso só para você. Então, curta e compartilhe para que outras crianças e outras pessoas também sejam abençoadas por esse ministério que tem abençoado tanto a nossa igreja. Vamos ler agora segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 24. Diz assim: porque para isto sois chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Cantemos àquele que é a única razão de nossa adoração.
salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, glória a Deus. A nossa igreja tem um desafio muito grande, um desafio do tamanho do estado de Goiás. Vamos agora acompanhar o momento missionário. Boa noite, irmãos. É uma alegria estar falando mais uma vez à igreja sobre missões. E hoje nós falaremos sobre missões estaduais. A igreja sabe, nós estamos em campanha de missões estaduais. E hoje nós falaremos sobre um tema muito interessante, que a nossa igreja bem conhece, que é plantação de igrejas. Hoje nós falaremos sobre o trabalho realizado pelo nosso missionário Vander. Ele está em Jussara, a nossa Convenção Batista Goiana, juntamente com a Primeira Igreja Batista de Jussara, né, apoiam esse trabalho que é realizado no bairro de Nova Jussara. Irmãos, que alegria é poder receber, né, uma igreja no bairro. Eu, particularmente, sou fruto na Igreja Batista de um trabalho feito no setor Pedro Ludovico. Eu era vizinha do irmão Lafayette e ali eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho batista. Irmãos, que alegria poder pensar que hoje, no bairro de Nova Jussara, o missionário Vander está realizando esse trabalho. O missionário conta pra gente que ele está à frente desse trabalho já há 2 anos e meio e que o bairro possui muitos usuários de droga, então nós precisamos orar por isso. É um bairro carente e que, embora com toda a sua carência, ele tem feito um trabalho de evangelização no bairro. Irmãos, então o nosso missionário também pede pelo trabalho das igrejas, por todas as igrejas do estado. O nosso tema, irmãos, é eu mais você na missão de avançar no cuidado em Goiás. Continuemos cuidando das nossas igrejas, continuemos cuidando dos nossos missionários. Vamos orar por esse trabalho, vamos orar especificamente hoje pelo missionário Vander e sua família e a sua igreja. E vamos também pedir a Deus pelo sustento dos nossos missionários. Vamos ao campo, irmãos, orando, participando, sobretudo, né, orando e contribuindo. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor tem despertado em nós o desejo de te servir, de te buscar e de apoiar aqueles irmãos, aqueles missionários no trabalho de evangelização. Senhor, cuida do irmão missionário Vander, cuida de Nova Jussara, o bairro onde ele está, cuida da cidade de Jussara, Senhor. Esteja, ó Pai, orientando, sustentando esse trabalho, abrindo os corações para que as portas dos lares neste bairro sejam abertas para o missionário, para que ele possa levar a Tua palavra, Senhor, para que as pessoas possam conhecer do amor genuíno do Senhor por nós, ó Pai, para que eles possam aceitar a salvação em Jesus Cristo. Pai, cuida da nossa igreja, que o Senhor, ó Pai, esteja sustentando cada um. Você se sente desafiado?
Você se sente desafiado a alcançar o nosso estado? Então, ore, contribua e vá, porque nós recebemos de Deus essa honrosa missão. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado, porque Tu não deste a anjos, Senhor, essa missão, Tu deste aos Teus filhos. Todos nós, Senhor, recebemos de Ti essa missão, e nós vamos, Senhor, conquistar o Goiás para Cristo, Senhor. Senhor, nos reveste de ousadia, para não deixarmos de orar. Nos dá ânimo, Senhor, para levantarmos os nossos pés e visitarmos um projeto missionário desse, Senhor. Senhor Deus, abre as nossas mãos para que possamos contribuir para essa grande obra, em nome de Jesus. Amém. E se você deseja deixar sua oferta missionária, você pode vir aqui mesmo, no templo da igreja, de segunda a sexta, em horário comercial, e no sábado até meio-dia. Ou pode usar as contas que você está vendo agora aí na sua tela. Vamos fazer uma leitura bíblica, meus irmãos, muito importante. São palavras de Jesus Cristo, palavras que chegam até o nosso coração e fazem com que nós nos alegremos muito, porque tem um Deus que está muito atento às nossas necessidades. Diz assim, João 14, 13 e 14: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vamos louvar esse nome santo e doce. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome
de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Você está sendo abençoado nessa noite? Então vamos compartilhar essa bênção, para que outras pessoas possam também ter esse doce nome em suas vidas. Quero lembrar os irmãos que ainda não vieram buscar a sua revista da IBD, por favor, venha aqui na igreja, segunda a sexta, no horário comercial, e sábado até meio-dia, e você pode pegar a sua revista para acompanhar todas as lições da IBD. O Senhor Deus colocou no coração do pastor Elias uma mensagem, e ele vai compartilhar conosco nessa noite. Pastor Elias, por favor, nos abençoe. Boa noite, irmãos. Nosso desejo é que o Senhor possa ministrar o seu coração e que a mensagem nessa noite possa ser algo edificante para você também, para os seus familiares e para alguém com quem você há de compartilhá-la também. O texto básico para a nossa pregação hoje está em Mateus 4, dos versículos 18 até o versículo 25, onde estão registradas essas palavras. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Grande multidão. O dia 11 de julho, sábado, ontem, foi definido pela ONU em 1989 como o Dia Mundial da População. Essa data faz alusão ao dia 11 também de julho, mas de 87, quando o planeta havia atingido 5 bilhões de habitantes. Agora, em 2019, a população mundial atingiu 7 bilhões e 700 milhões de pessoas, ou seja, cresceu muito mais. E deve naturalmente alcançar 8 bilhões até o ano de 2023. O mundo adiciona, portanto, 1 bilhão a cada 12 anos, o que nos faz ver ou entender que em 36 anos serão 3 bilhões a mais em relação à data dos 5 bilhões anteriormente ditos. Também no ano passado, em 2019, marcou-se os 25 anos da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, que ocorreu na cidade do Cairo, em 1994. Essa conferência foi, então, o maior evento internacional que tratou sobre temas populacionais que já se realizou. Grande multidão, uma multidão em movimento e que dificilmente poderíamos imaginar ou acompanhar com a imaginação para onde vai todo esse fluxo.
Para onde caminham as multidões? As multidões sempre seguiram alguém. E continua sendo assim. Pode ser um cantor que está na moda, uma banda de rock importante, um sertanejo ou até um jogador de futebol. Há aqueles que seguem líderes religiosos ou mesmo um fanático que desponta de vez em quando no cenário mundial. O fato é, e é incontestável, de que os seres humanos têm uma tendência natural a seguir alguém ou alguma coisa. Assim caminha a humanidade. Assim, ela caminha em alguma direção e seguindo alguém. As multidões também seguiram a Jesus. E a pergunta que fica, então, é: por que as pessoas seguiam a Jesus? Talvez uma resposta que pudesse ser dada é que, talvez entendessem, soubessem, que Jesus é Deus. Mas não é isso. As multidões, na verdade, seguiam a Jesus por causa dos milagres que ele fazia. E isso está escrito em João 6, no versículo 2, onde está registrado: e grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava. E aí a gente entende, era puro interesse. O povo seguia porque precisava ser curado, ou porque Jesus multiplicasse a comida que poderiam ingerir, ou por mera curiosidade. E, embora o tempo tenha passado, ainda hoje, nós vemos que acontece a mesma coisa. Muita gente boa vive procurando uma igreja, vive procurando milagres, ou porque gostam também do louvor, ou outros porque têm, na verdade, uma curiosidade por alguma coisa que se passa na igreja. Lembro-me do saudoso pastor Isaltino, que contou um caso de um rapaz que o procurou e disse: pastor, eu não venho mais a essa igreja, não gosto mais, porque o senhor diminuiu o tempo que era dedicado ao louvor, e o que mais eu gosto na igreja é o louvor. Ou seja, aquele era alguém que estava seguindo ou estava ali por causa do louvor. Na verdade, são pessoas inconstantes, pessoas sazonais, inseguras, ou que não permanecem, na verdade, na igreja, ou seguindo aquilo que a igreja o determina. Quando pensamos em Jesus e do que ele inquiriu dos seus discípulos, vamos entender um pouco disso. Ele perguntou para eles, está registrado em Marcos, capítulo 8, no versículo 27, na parte B. Que dizem os homens que eu sou? Essa pergunta que talvez pudesse trazer estranheza, porque Jesus sabia o que as pessoas pensavam, ele era Deus, e ele conhecia o coração de todas as pessoas. Mas o que Jesus queria, na verdade, era que os seus discípulos confessassem que ele é Deus. E foi isso mesmo que aconteceu. O versículo 29, na parte B, diz justamente sobre a resposta de Pedro, que foi, na verdade, uma confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Já as multidões, elas têm várias respostas. E aqui, no caso da multidão que seguia Jesus, eles afirmaram: Jesus, o João Batista, Elias ou um dos profetas. Mas ninguém acertou. Ninguém sabia exatamente quem era Jesus, o que prova que eles o seguiam por algum tipo de interesse pessoal. As multidões apenas acompanhavam a Jesus. Ele dizia que só o que está disposto a pagar o preço, ou seja, negar-se, e também de oferecer resistência ao errado, preferindo o que é certo, pode ser seu discípulo. É o que está registrado em Lucas, no capítulo 14, do versículo 25 ao 27. E foi o próprio Jesus que disse que não é possível negligenciarmos uma condição ou exigência e ainda assim ela funcionar nas nossas vidas e trazer bênçãos para nós. E nós vimos no que Jesus estava colocando aqui duas categorias de pessoas: discípulo ou multidão. E essa deve ser a pergunta que nós devemos nos fazer: quem é você? Discípulo ou multidão?
Não é o fato de dizer que é um discípulo, que afirmar que é discípulo, que realmente o é. O fato de ser membro da igreja não faz de uma pessoa um discípulo de Jesus. E isso nos leva a buscar um exame de nós mesmos, até porque não é sábio enganar a nós mesmos. Uma vida cristã sem fervor e compromisso, por exemplo, é resultado de simplesmente ser multidão e não discípulo. Porque os discípulos são fervorosos, entendem bem e participam dos mistérios de Deus, o que Jesus afirmou em Mateus capítulo 13, no versículo 10, 11 e 15. Eu vos revelarei os segredos, os mistérios de Deus. A quem ele falava não era para a multidão aqui, mas para os seus discípulos, apenas para os discípulos. E nessa altura, talvez a pergunta que se faça é: o que eu posso fazer para me tornar um discípulo de Jesus? Em primeiro lugar, essa é uma questão de decisão. Discípulo é aquele que faz o que Jesus mandou. Jesus afirmou isso quando falou em João capítulo 15, no versículo 14. Quem é verdadeiramente o discípulo? Sereis meus discípulos se fazeis o que eu vos mando. Fato, portanto, de vir à igreja aos domingos, de ser fiel nos dízimos e ofertas, isso não é tudo. Pessoas estão fazendo parcialmente o que Jesus falou ou mandou, mas ficam com uma consciência de plenitude, ou então não estão sendo abençoados plenamente como poderiam ser. Se não temos o conhecimento, como o do Mestre, se não temos esse procedimento, não somos discípulos, somos apenas multidão. Porque um discípulo não se conforma com o mundo, mas tem uma natureza diferente, e é essa natureza diferente que o guia, que o faz agir, que traz consigo as suas atitudes. Já a multidão não. A multidão não contraria o mundo. Pelo contrário, a multidão é constituída daqueles que seguem o seu fluxo. Mas são as atitudes das pessoas que determinam a que grupo elas pertencem, ou de que grupo elas fazem parte. São essas atitudes que determinam, portanto, quem é essa pessoa. Os ensinos que nos torna discípulos não funcionam apenas com a Bíblia na mão, ou a Bíblia sendo falada pelo pregador, mas na consciência de que o Espírito Santo habita em nós e nos instrui em todo o tempo. Isso nos faz saber que somos discípulos de Jesus. E esse discípulo se torna, ou se traz, ou se faz em evidência. Porque a pergunta precisa ser respondida. Por que você segue a Jesus? Ou por que você talvez não siga a Jesus? Talvez alguém possa hoje estar dizendo: não, eu não sigo a Jesus. As respostas podem ser diversificadas, mas só existe uma resposta certa. E a resposta certa foi aquela dada lá na Judéia. Porque Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, o Deus que o ressuscitou dos mortos, e Ele vive para sempre. Essa é a resposta que nos caracteriza como discípulos de Jesus, e não apenas como parte da multidão que segue a Jesus. É esta confissão que faz a diferença na sua e na minha vida. Reconhecer em Jesus o seu Salvador só pode fazer bem à sua vida. Nunca mais aquele que tem Jesus como Salvador há de estar sozinho, mas terá um grande Deus a quem recorrer, a quem buscar, porque Ele é o Emanuel, o Deus presente, aquele que mora em nós. O próprio Jesus disse: eu virei e farei nele morada. Então, não é fazer parte da multidão, mas ser um real discípulo de Jesus, um Deus presente nos momentos mais difíceis da nossa vida. E ainda nos fará herdar a vida eterna com Ele nos céus. Mas essa é uma decisão pessoal, particular. Porque Jesus fala desses dois segmentos: daqueles que o seguem como multidão e daqueles que são seus discípulos.
E eu quero justamente terminar pensando e dizendo a você: prefira ser discípulo. E se tem algo que precisa mudar, se esforce então para mudar, para ser realmente um discípulo de Jesus. Não queira ser excluído da vida e dos mistérios de Deus, da vida oculta no Senhor. Não queira comer migalhas que caem da mesa, quando Deus lhe deu o direito de sentar-se à mesa como um filho, não como que segue a multidão, mas como discípulo e filho amado. Quando você está com um propósito errado, não entende o que é revelado por Deus e de Deus. Mas quando você se deleita no Senhor, o que a Bíblia diz é que Ele satisfaz os desejos do seu coração. E se há um conselho da Bíblia, e se há um conselho nessa noite, é um conselho de que você viva com Deus, como um discípulo amado, na certeza da sua salvação e do futuro que o Senhor preparou para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Viva com Deus. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe. Fomos abençoados nessa noite. Deus esteve presente em cada lar, em cada casa. Por isso, eu peço para você, vamos compartilhar para que outras pessoas possam também ser abençoadas com os louvores, com a mensagem musical, com a mensagem da palavra de Deus. E nós estaremos juntos novamente, terça-feira, para orar por nosso estado, às 20 horas. Você vai receber o link para participar dessa sala de oração pelo Zoom. E também no nosso culto de oração na quarta-feira, você vai também receber o link. Quarta-feira, terça e quarta, às 20 horas, estaremos juntos novamente. Vamos orar, encerrando esse culto. Senhor Deus, abençoa cada lar. Ser presente nessas vidas, Senhor, para que eles sejam, de fato, discípulos de Cristo, seguindo as Tuas pisadas, Senhor, e presentes, Senhor, mesmo em tempos tão difíceis, Senhor, nós não estamos com as nossas bocas fechadas, Senhor, podemos proclamar a verdade do Teu Evangelho, Senhor. Dá sossego para cada família, dá, Senhor, descanso, traz a Tua cura, Senhor, sobre cada lar, sobre cada casa, Senhor. Senhor Deus, eu continuo te pedindo consolo, Senhor, para tantas famílias que estão precisando, Senhor. E nos dá ânimo, Senhor, para nesse tempo oportuno mostrar que a nossa esperança está em Ti, em Teu Filho amado Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Teu Santo Espírito seja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. É importante, meu Jesus, sentir que Tu estás comigo, poder ouvir a Tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Eu sei que é difícil, mas confia em mim, então tu verás o meu poder.
voz e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. Eu sempre escuto a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Eu sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Eu sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder.